Olá, pessoas. Aqui é o professor Rafael Guerreiro. Eu sou professor de biologia no estado de São Paulo e essa é a primeira aula que eu estou gravando, nesse formato. Então, gostaria de pedir, um retorno de quem estiver assistindo. Aceito sugestões, dicas de como melhorar, enfim, qualquer contribuição que vocês puderem dar, serei muito grato. E também fiquem à vontade para comentar possíveis dúvidas que aparecerem, certo? Então, lembrando também que caso você tenha um ritmo diferente do que esse que eu costumo falar, você pode, aí nas configurações do seu vídeo, acelerar ou diminuir a velocidade, tá, da reprodução. Então, não deixe de assistir a aula por conta disso. Então, nessa aula, eu vou começar a falar sobre o sistema sensorial do corpo humano, tá? E eu vou dar uma introdução a esse sistema, tá? Aspectos gerais, quantos são os nossos sentidos e quais são eles. Então, em aulas futuras, eu abordarei cada um dos sentidos mais a fundo. Para começar, né, eu trouxe aqui uma analogia. Então, analogia é uma comparação. Sensorial lembra sensor, né? E o que que é um sensor? Ele é um dispositivo tecnológico que consegue detectar alguma informação específica do ambiente, certo? É, então aqui, por exemplo, a gente tem sensores de movimento. Acho que todo mundo já entrou numa loja e ouviu um apito ao entrar nessa loja. O que que era aquilo? Era um sensor capaz de detectar presença de luz e sombra, e a partir dessa informação, ou seja, quando você passa na frente desse sensor, você cria uma sombra, e ele gera uma resposta que é afetar uma buzina, um som. Outro exemplo são os sensores antifurto das lojas, né? A gente tem sensores eletrônicos de temperatura, umidade, enfim. Então, um sensor é esse dispositivo que é capaz de perceber uma informação e, a partir dessa informação, conduzir uma resposta. Então, essa analogia que eu trouxe é para a gente entender que o nosso sistema sensorial ele vai funcionar de forma muito parecida com o sensor. Inclusive, nós temos órgãos sensoriais, nós temos células sensoriais, que vão fazer justamente essa função de captar uma informação que está ali no ambiente. Lembrando que a analogia é só uma comparação, uma tentativa da gente aproximar, né, para a gente entender melhor os conceitos, mas o nosso corpo, o nosso organismo, ele é muito mais complexo do que um sensor eletrônico. Beleza, pessoal? Então, a gente precisa lembrar também que a capacidade de perceber e responder estímulos é uma característica geral de todos os seres vivos em condições normais. Tá? Ou seja, se um ser vivo ele estiver vivo, né, ele vai ter essa capacidade, então, de perceber e responder a estímulos. E o que que é um estímulo, então? Estímulo é uma informação do ambiente, aquela informação, aquele tipo específico de informação, que é capaz de sensibilizar, ou seja, de afetar, seja uma célula, um órgão, e a partir dessa sensibilização gera uma resposta naquele organismo. Tá? Então, o estímulo ele vai depender de qual organismo a gente está olhando. Então, nem todos os estímulos que são estímulos para uma espécie vão ser para outras. Então, por exemplo, nesse momento, você está aí na sua casa sendo atravessado, com certeza, por muitas ondas de Wi-Fi. Você está percebendo essas ondas? Você está sentindo elas de alguma forma? Não.
porque nós não temos os sensores necessários para detectar uma onda de Wi-Fi. O nosso corpo não tem. Então, para nós, uma onda de Wi-Fi não é um estímulo, porque a gente nem é sensibilizado por elas e muito menos a gente responde, né? O nosso organismo responde a elas. Mas elas existem, elas são uma informação que está presente no ambiente. Né? Se a gente ligar um roteador, ligar o celular, eles vão conseguir captar essas ondas, mas o nosso organismo não. Então, o estímulo depende de qual organismo a gente está falando. Por exemplo, né, eu disse que todo organismo consegue perceber e responder a estímulos. Até mesmo as plantas, né? A gente imagina por elas terem um movimento extremamente lento, né? Que elas são estáticas, né? Ou seja, que elas não estão interagindo com o ambiente. Muitas vezes as pessoas têm essa impressão. Porém, a planta está o tempo todo percebendo estímulos e respondendo a eles. O mais óbvio, né, é a luz. Então, uma planta vai crescer em direção à luz, no que a gente chama de fototropismo. Ela também vai perceber a presença de água no solo e as suas raízes vão crescer em direção a essa água, no que a gente chama hidrotropismo. Né? Hidro quer dizer água, foto quer dizer luz. Um terceiro tipo de estímulo que uma planta percebe é a força da gravidade. E ela vai responder essa força da gravidade com um crescimento diferenciado, que é o gravitropismo. Então, um vasinho aqui, como a planta que se tombou, a parte aérea, o caule, vai crescer contra a gravidade e a raiz vai crescer a favor da gravidade. Um terceiro exemplo de como uma planta percebe estímulos são através de substâncias químicas presentes no ar ou no solo. E ela utiliza essas substâncias para se comunicar com outras plantas. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma planta emissora, ou seja, que está enviando essa mensagem, que é uma planta que, por exemplo, pode estar sendo atacada por algum inseto, um pulgão, uma lagarta, uma doença, né, causada por um fungo, enfim. Ela vai liberar substâncias no ar, né, compostos voláteis, significa que eles evaporam e se difundem pelo ar, ou pelo solo, né, nas raízes, liberando exudatos. Então, são substâncias que as plantas liberam. Essas substâncias elas podem entrar nas micorrizas. Lá quando a gente falou dos fungos, eu falei das micorrizas, né, que são esses filamentos de fungos presentes no solo que se ligam às raízes das plantas e são extremamente benéficos a elas. Então essas substâncias podem ser transportadas por essas micorrizas também. Ao chegar numa outra planta, na planta receptora, essa planta vai perceber essas substâncias e vai ter uma resposta de defesa, seja produzindo compostos que vão repelir esses insetos, ou produzindo compostos que vão aumentar a resistência da célula. Uma célula mais resistente, com mais celulose, por exemplo, né, que seja mais difícil do animal se alimentar, ou uma folha que está produzindo uma substância tóxica para esse animal. Então a planta vai se preparar de alguma forma a partir daquela mensagem, daquela informação, aquele estímulo que ela percebeu no ambiente. Tá? Então as plantas se comunicam também através dessas substâncias químicas. Tá? Então vejam que percepção de um estímulo todos os seres vivos têm. Uma bactéria também vai ter, um protozoário, enfim, por mais simples que seja esse organismo, ele tem essa capacidade, tá, de perceber algum tipo de estímulo que é importante para ele. Quando a gente fala que uma planta está percebendo um estímulo, é diferente de falar que ela está sentindo, tá, alguma coisa. Uma planta ela não tem um sentimento porque ela não vai ter um sistema nervoso como os animais. Tá? Então, não é que a planta que está sendo comida ela vai sentir dor, mas ela vai perceber esse estímulo e vai responder a ele produzindo
uma determinada substância, tá? Então é diferente de uma sensação, de um sentimento de tristeza ou de alguma coisa parecida, certo? Porque para um ser vivo ter essa sensação, seja de dor ou qualquer outra coisa, é necessário um sistema nervoso, como a gente vai ver. Então, quando a gente fala dos animais, né? Então, agora saindo das plantas, um sistema sensorial, então relembrando, sistema é um conjunto de órgãos, né? A gente não fala sistema sensorial de uma planta, porque ela não tem órgãos específicos para perceber esses estímulos, tá? São algumas células espalhadas por toda a planta que fazem essa percepção, ela não tem órgãos próprios. Já nos animais, a gente vai ter, então, um sistema sensorial, que é o conjunto de todos os órgãos que vão ter essa função de captar os estímulos e transduzir, fazer a transdução desses estímulos. Esses processos são feitos nas células receptoras. Então, captação é a capacidade, né, daquela célula, daquele órgão, ser afetado por aquele estímulo. Ele consegue captar aquele estímulo. Aquele estímulo vai gerar uma mudança de alguma forma naquela célula. E essa célula vai ter a capacidade, então, de transduzir ou traduzir, transformar aquele estímulo em uma outra linguagem, que é a linguagem que o nosso sistema nervoso opera, ou seja, as microcorrentes elétricas que são geradas nos neurônios. Tá? Então, se vocês lembram lá do sistema nervoso, os nossos neurônios se comunicam através dos impulsos nervosos. Então, essa transdução que as células receptoras fazem é essa então, capacidade delas receberem esse estímulo e gerarem um impulso nervoso que vai ser interpretado no cérebro. Então, quando a gente tem essa captação de um estímulo e essa transdução por uma célula receptora, a gente fala em sensação. Então, por exemplo, a gente tem a sensação de frio, de calor, de fome e etc. A interpretação desses estímulos, ela vai ser feita no encéfalo, ou seja, no sistema nervoso. Então, relembrando, o encéfalo é o conjunto de todos os órgãos do sistema nervoso que estão dentro do nosso crânio. Quando esse impulso nervoso que foi gerado lá na célula receptora chega no sistema nervoso central, ele vai ser interpretado. E aí a gente dá o nome de percepção. Então, a percepção é quando a gente toma consciência daquele estímulo. Então, muitas vezes a gente pode estar tendo uma sensação, mas não está tendo a percepção dessa sensação. Como assim? Então, às vezes você está sentindo um incômodo e não sabe muito bem por quê. Aí você decide, vai lá, põe um agasalho, um cobertor, e aí sim você percebe que, na verdade, esse incômodo era frio que você estava sentindo. Então, até aquele momento, você não tinha consciência de que você estava recebendo um estímulo de uma temperatura baixa, né, que você estava com frio. Então, você estava tendo a sensação de frio, mas você não estava tendo a percepção daquele frio. Muitas vezes isso acontece com a gente, né? A gente está tendo uma sensação, mas não está percebendo ela, ou seja, a gente não está tendo consciência dessa sensação. Então, o sistema sensorial e nervoso, eles vão estar intimamente conectados, né? O sistema sensorial, ele envia essa mensagem que foi gerada a partir de um estímulo para o sistema nervoso. Outra diferença importante é entre sensação, que é diferente de um sentimento ou uma emoção, tá? Então, um sentimento, ele é algo mais psíquico, mais interno, mais complexo do que uma sensação. Claro que uma sensação pode levar a um sentimento. Então, você pode ver alguma coisa, você pode ouvir alguma coisa, sentir alguma coisa que te dê um sentimento específico de tristeza, de alegria, de raiva,
de medo, enfim. Mas não necessariamente o sentimento sempre vem de uma sensação. Então, a sensação é aquilo que é percebido pelo órgão dos sentidos, pelos órgãos sensoriais. O sentimento, ele pode vir disso ou não. Tá? O sentimento, ele pode ter outras origens que não um órgão sensorial. E aí o organismo, ele pode perceber tanto estímulos internos, e a gente chama de interocepção, quanto estímulos externos, que vêm de fora do organismo, e a gente chama de exterocepção. E essa percepção, seja tanto de estímulos internos ao organismo quanto externos, tem a função, então, de promover a autopreservação do, do organismo, do indivíduo. Por exemplo, o nosso corpo consegue perceber estímulos internos relacionados à quantidade de glicose no nosso sangue, né, a quantidade de energia disponível no nosso sangue. Assim como se o nosso estômago está cheio ou vazio. Esses estímulos podem resultar numa resposta de fome, né? E aí essa fome vai então nos levar em busca do alimento. Ou seja, é uma forma de autopreservação do nosso corpo. Da mesma forma, um estímulo que pode ser muito prejudicial também vai gerar uma resposta de autopreservação. Então, quando a gente sente dor, por exemplo, ao pisar num espinho, a nossa atenção é direcionada àquilo para que a gente resolva aquele problema. Mas se a gente não resolve, aquilo pode ter consequências graves que prejudiquem aquele organismo. E outra função também da percepção é a homeostase. Então, a homeostase é a capacidade do organismo sempre manter uma condição estável, né? O nosso organismo sempre vai ter um ambiente diferente do ambiente externo, do ambiente de fora. E essa capacidade de manter esse ambiente sempre mais ou menos nas mesmas condições se chama homeostase. Então, por exemplo, o nosso corpo sempre vai tender a manter uma mesma temperatura, mesmo que o ambiente externo esteja frio, né? Então, o nosso corpo produz calor sozinho. E aí, um estímulo, ele pode levar a uma mudança ou simbolizar, sinalizar que houve uma mudança nessa homeostase, um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai ser detectado, né, esse estímulo vai ser detectado por um receptor, um órgão, uma célula, que vai então fazer aquela transdução que eu comentei, né, transformar esse estímulo em um outro tipo de estímulo que é um impulso nervoso. E aí os nervos que vão conduzir essa informação chamam-se nervos sensitivos ou sensoriais. Eles vão conduzir até então o sistema nervoso central. Lá, esse estímulo vai ser processado, interpretado, e uma resposta vai ser enviada através dos nervos motores até um órgão que vai efetuar aquela resposta, com o objetivo, então, de retornar o equilíbrio das condições daquele organismo. Tá? Então, o corpo, ele, por meio de receptores, de órgãos especiais, capta estímulos, traduz esses estímulos chegam até o nosso sistema nervoso central, lá eles são interpretados e aí uma resposta é produzida. Tá? Então, a junção entre sistema sensorial e nervoso é muito próxima, sempre buscando então a homeostase do organismo, manter essas condições ideais para o bom funcionamento do nosso corpo.
Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de sentidos para a gente ver que legal que é essa diversidade que a gente pode encontrar nos seres vivos. Então, um primeiro exemplo que eu trouxe, muito interessante, de estímulo, que é o campo magnético. Então, não sei se vocês lembram lá da física, mas ao redor do planeta Terra existe um campo magnético. E alguns animais, alguns seres vivos, bactérias também, conseguem detectar esse campo magnético através de órgãos sensoriais chamados de magnetoceptores. E esse sentido, então, recebe o nome de magnetocepção, e a resposta que esses animais vão ter a esse estímulo é a migração, ou seja, deslocamento, né, a grandes distâncias. Vocês conseguem imaginar que animais fazem isso? Então, por exemplo, as aves migratórias, né, que mesmo sem nunca terem feito aquele percurso na vida, elas conseguem sair de uma região e viajar até outra região sem usar um GPS como nós, né? Elas têm esse GPS natural, digamos assim, que é esse tipo de sentido. Outro exemplo são as baleias, né, que viajam a longas distâncias nos oceanos sem nenhum ponto de referência, né? Somente o campo magnético está guiando o caminho que elas fazem. Outro exemplo são vibrações mecânicas, que podem ser percebidas na água através de um órgão sensorial chamado linha lateral. Esse tipo de sentido é um tipo de mecanocepção. Então, mecano vem de mecânico, algo físico, né? Um movimento na água. E a resposta vai ser um movimento coordenado. Conseguem pensar que animal tem esse órgão? São os peixes, né? Então, ao longo do corpo, eles têm essa linha na qual células que possuem cílios, por isso ciliadas, percebem esse movimento na água. Acima dela existe uma cúpula gelatinosa que vai ajudar então a transmitir esse movimento para esses cílios e aí então esse estímulo é transformado num impulso nervoso que vai percorrer os neurônios até o cérebro e aí o peixe consegue mudar a direção que ele está se locomovendo. Então, aqueles peixes que se deslocam em cardumes, né, muitas vezes com milhares de indivíduos, todos virando ao mesmo tempo para a mesma direção, né, por conta desse tipo de órgão sensorial e esse tipo de sentido. Esse exemplo é muito interessante porque quando eu falar sobre audição, a gente vai ver que dentro da nossa orelha tem um sistema muito parecido com esse das linhas laterais, tá? Com essas células ciliadas que vão se movimentar. Um outro exemplo de estímulo é a corrente elétrica. Será que nós, seres humanos, temos esse sentido da eletrocepção? Não, né? Nós não conseguimos perceber uma corrente elétrica que esteja passando próxima de nós. Mas alguns animais têm, e esses animais vão ter órgãos especiais chamados ampolas de Lorenzini. A resposta a esse sentido é um movimento orientado. Então, o animal vai conseguir perseguir a sua presa ou fugir de um predador. Os animais que possuem esse sentido são os peixes cartilaginosos. Então, aqui a gente consegue ver esses furinhos, que são essas ampolas de Lorenzini, que vão ter o mesmo princípio de funcionamento de qualquer sentido. Então, células que recebem o estímulo
e neurônios que vão conduzir aquele estímulo. Outro exemplo é a radiação infravermelha, ou as ondas de calor. Os animais endotérmicos, eles produzem o seu próprio calor, né? Nós somos um exemplo disso. E esse calor, ele é liberado no ambiente na forma de radiação infravermelha. Alguns animais conseguem perceber essas ondas infravermelhas através de um órgão chamado fosseta loreal, e esse sentido recebe o nome de termocepção. Então, termo, de temperatura. A resposta também vai ser um movimento orientado, de perseguir uma presa, de encontrar uma presa. Então, os animais que têm esse sentido, eles conseguem formar uma imagem com essas ondas infravermelhas. Então, aqui temos um camundongo emitindo ondas infravermelhas e um animal que tem a fosseta loreal consegue literalmente enxergar essas ondas. É o caso das serpentes, né? Então, esse orifício entre a narina e os olhos, que é a fosseta loreal. Esse órgão vai estar presente principalmente em cobras, em serpentes de hábito noturno, já que a visão durante a noite não ajuda muito. E serpentes que são peçonhentas vão ter a fosseta loreal mais comumente. Outro tipo de estímulo são ondas sonoras de alta frequência, ou ultrassom. Nós não temos esse tipo de percepção, nós não conseguimos ouvir uma onda de alta frequência, apesar de também termos ouvidos. Então, algumas vezes nós temos os mesmos órgãos, mas capacidades diferentes. Tá? Então, nós temos ouvidos, mas o nosso ouvido não é sensível a um ultrassom. O ouvido de outros animais vai ser. E o sentido relacionado a esse ultrassom é a chamada ecolocalização, que vai ter como resposta um movimento orientado também, seja em direção a alguma coisa, ou seja, evitando alguma coisa. Então, os animais que apresentam ecolocalização, alguns exemplos, são os golfinhos, né, que eles usam, é como se fosse um radar mesmo, eles emitem esse ultrassom. O ultrassom, ele bate em um obstáculo, em um objeto, e reflete um eco. E esse eco, então, que é ouvido por esses animais. Outro exemplo são os morcegos, né? Então, aqui a gente pode ver nessa animação, o morcego emite esse ultrassom, ele atinge um objeto, que aqui no caso é a sua presa, uma mariposa, reflete o eco e aí então o morcego consegue encontrar o seu alimento, já que ele é um animal de hábito noturno e a sua visão não ajuda. Como último exemplo, né, a gente tem um tipo de estímulo que são os raios ultravioletas. Os órgãos sensoriais que podem captar esse estímulo são olhos, tá? Um tipo de olho específico. O sentido é a visão. Então, todos nós sabemos que nós temos esse sentido da visão. Mas a nossa visão não consegue captar raios ultravioleta. Porém, alguns animais, ao conseguirem captar a luz ultravioleta, vão ter uma outra visão. Então, aqui, essa primeira imagem é como nós enxergamos uma flor, por exemplo. Essa segunda imagem é como um animal que enxerga ultravioleta vai ver essa mesma flor, né? Então, ela vai ter padrões diferentes. Uma flor pode ser brilhante, né? Partes brilhantes em iluminação ultravioleta,
que é para justamente chamar mais atenção daquele animal que vai ser o polinizador, por exemplo. Então, um exemplo de animal que enxerga os raios ultravioletas são as abelhas. Tá? Então, muitas flores, quando a gente coloca numa iluminação ultravioleta, a gente vê que elas têm uma cor totalmente diferente. Bom, em relação ao ser humano, né, quais será que são os estímulos que a gente percebe? Tem alguns que são mais óbvios, mas outros nem tanto. E quais vão ser os órgãos, então, responsáveis por captar cada um desses estímulos? Ou seja, quais são os nossos sentidos? Imagino que a primeira resposta que vem à mente de vocês é: bom, nós temos 5 sentidos. Mas, na verdade, não é bem assim. Nós possuímos, no mínimo, 8 sentidos diferentes. Tá? Então, aquela ideia antiga de que nós só tínhamos 5 sentidos, ela está um pouco ultrapassada. Alguns cientistas consideram, inclusive, mais sentidos do que esses que eu vou colocar aqui. Mas, ao mínimo, a gente tem esses 8 sentidos, tá? Que a gente pode já afirmar com segurança. O primeiro deles, mais óbvio, né? Acho que todo mundo pensa de primeira, é a visão, também chamada de fotocepção ou fotorrecepção. Um tipo de estímulo da visão é a luz, que nada mais é do que uma parte da radiação eletromagnética. E os órgãos receptores, né, desse estímulo são os olhos. Segundo sentido, também muito fácil da gente pensar, é a audição, que é um tipo de mecanocepção, porque o estímulo são ondas sonoras, ondas mecânicas. Os órgãos que recebem esses estímulos são as orelhas. O terceiro estímulo é o tato, que é uma mecanocepção, porque a gente consegue perceber o toque, e também uma termocepção, que a gente percebe a temperatura. Tá? Então, são estímulos mecânicos e térmicos. O órgão responsável por esse sentido é a nossa pele. Quarto sentido, olfato, que é um tipo de quimiocepção, porque nós percebemos substâncias químicas que estão presentes no ar. O órgão responsável por esse sentido é o nariz. Quinto sentido, o paladar, que é um outro tipo de quimiocepção também, né? Que a gente vai perceber as substâncias químicas que estão presentes no nosso alimento. E o órgão responsável é a língua. Bom, aí agora entram os sentidos não tão conhecidos ou que a gente não pensa com tanta facilidade. O sexto sentido é o equilíbrio, tá? Que também é um tipo de mecanocepção. O estímulo desse sentido é a posição e o movimento da nossa cabeça em relação à gravidade. Os órgãos receptores responsáveis são as orelhas internas, mais especificamente o sistema vestibular, que a gente vai ver com mais detalhes quando eu falar desse sentido. O sétimo sentido ele é chamado de propriocepção. Então, como o nome diz, né? Próprio vem de si próprio. Então, o estímulo desse sentido é a posição e o movimento dos músculos. Então, são estímulos internos ao nosso organismo. Os órgãos responsáveis são proprioceptores, que vão estar presentes, né, espalhados nos nossos músculos, tendões e articulações. Para vocês entenderem melhor que sentido é esse, imaginem
a seguinte situação. Você dentro de um cômodo totalmente escuro, ou seja, que não tem nenhuma luz, sem nenhum som, sem nada te tocando, tá? Ou seja, que você não esteja usando nenhum dos seus 5 sentidos principais básicos. Mesmo assim, você consegue saber a posição que está o seu braço, a sua perna. Se você move o seu braço ou a sua perna, você consegue perceber. Se você estiver com o seu braço esticado e algo cair sobre a sua mão, você vai sentir o peso daquilo e o movimento que o seu braço vai fazer, e você vai ter uma resposta de levantar o seu braço, né, contra essa alguma coisa que caiu na sua mão. Então, quem te dá essa sensação é esse sentido, são esses próprios receptores que estão dentro dos seus músculos. E o oitavo sentido é a chamada nocicepção, que é a sensação de dor. Então, antigamente, esse sentido ele era colocado dentro do tato, tá? Como se fosse um tipo de tato específico. Hoje em dia, a gente já se sabe que a nocicepção ela é um sentido separado do tato, tá? Tanto é que ela tem um órgão do cérebro, desculpa, tanto é que ela tem uma área do cérebro diferente que é processada do que o tato, tá? E os estímulos que respondem à dor, que geram essa sensação de dor, eles são variados, tá? Então pode ser um estímulo mecânico, um estímulo térmico, um estímulo químico, tá? Qualquer um desses estímulos, mas que o organismo interpreta como uma possível ameaça à homeostase, à autopreservação do corpo, tá? É um estímulo que pode ser muito prejudicial, muito danoso. E aí a resposta sempre vai ser de evitar esse estímulo, tá? Então ele pode ser também um estímulo externo, né? Então, se algo te fere, se algo te queima, né? Esse estímulo está vindo de fora. Ou pode ser um estímulo interno também, uma dor nos órgãos internos, né? Uma dor no nosso intestino, enfim, em algum músculo. Então, os órgãos responsáveis por isso são nociceptores, são células especiais que vão estar espalhados tanto na pele quanto nos órgãos internos. Tá? Então, esses são os principais sentidos que nós temos. Né? Os 5 primeiros são os mais básicos, né? Que todo mundo sabe decor. E esses 3 últimos são sentidos que já são considerados como sentidos diferentes desses 5 primeiros. Aqueles outros sentidos que eu comentei que alguns cientistas consideram a mais são os sentidos internos também. Então, sentidos que o nosso corpo consegue detectar de condições internas, seja de temperatura, de pressão sanguínea, de concentração do nosso sangue, enfim. Alguns cientistas consideram isso como sentidos também. Mas esses sentidos, eles não são conscientes, né? Eles nunca chegam a um nível de percepção, como eu falei. Então, há controvérsia se eles são realmente sentidos à parte ou não. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo e não se esqueça de seguir e curtir o canal. Até logo!